bem-vindas ao nossa primeira mesa de conversa do nosso primeiro Fórum Metrô. O Fórum Metrô está meio... O Fórum Metrô é um braço do Metrô, Festival de Cinema Universitário, que esse ano vai ter a sua 8ª edição a partir de setembro. A gente, ao longo desses anos de festival, a gente sentiu a vontade de expandir algumas discussões, assim, né? E então o fórum veio com essa vontade de valorizar um pouco a autoria em outras funções do cinema, além da direção e do roteiro, que são as mais valorizadas, digamos assim, em festivais de cinema, né? Então a gente veio com esse fórum com essa vontade de discutir outras coisas, tanto de mercado como de funções técnicas e como de esse lado técnico também influencia artisticamente nas obras, né? Então o Metrô vem disso, o Fórum Metrô vem disso, e nessa primeira edição a gente está valorizando as funções do cinema, a temática da edição. O Fórum Metrô é uma produção da produtora Quadro, tem apoio da Beck Bros, apoio do Cine Passeio, apoio do ICAC. É um projeto realizado com o Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba, via Lei do Mecenato, e incentivo do Instituto de Oncologia do Paraná, Instituto Joanir Zonta, e da Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba. Então, a primeira mesa da nossa edição é a mesa de som, e eu quero convidar os nossos participantes aqui, que é o Schultz, o Guilherme Martins e o Luiz Lepchak, para seguir nessa conversa sobre essa parte tão importante do fazer cinema. O Schultz vai mediar a sessão e o Guilherme e o Luiz vão participar aí como convidados. Isso, por favor. E eu passo a bola para o Schultz. Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos. Queria começar aqui agradecendo a participação e o interesse de todos, principalmente em som, né? Porque, como o nosso querido Christopher colocou, é uma das partes que não é tão atrativa assim para estudantes, para entusiastas e até muitas vezes, de uma certa forma, desprezada. Mas é com que a gente trabalha, é com que a gente se envolve, e para nós aqui é um prazer a gente estar falando um pouquinho sobre isso. Eu começo aqui me apresentando. Então, eu sou o Schultz, conhecido como Schultz, né? Mas meu nome é Juliano Carpin Schultz. Eu trabalho na área de pós-produção. Na área de pós-produção já há um tempinho, desde 2012, quando eu saí da faculdade. Sou formado em música, apesar de nunca ter atuado na área. E atualmente eu tenho uma empresa chamada Schultz Audioworks, onde a gente faz ali todo o processo de pós-produção de som. Tá? Basicamente é isso. Eu também recentemente concluí um mestrado em cinema aqui em Curitiba, pela Unespar. E gostaria de passar a palavra para os nossos convidados. O Guilherme Martins, que veio lá de longe, né, Guilherme? Goiás, onde ele é professor, vou deixar ele se apresentar. E é o Luiz Lepchak, nosso conterrâneo. Luiz é de Curitiba, nosso conterrâneo aqui. Sejam muito bem-vindos também. Guilherme. Valeu, Schultz. Obrigado, gente. Todo mundo que compareceu. É muito bom quando esses eventos abrem espaço para a gente conversar sobre som, né? Eu sou o Guilherme Martins. Eu sou natural de Campinas, São Paulo. Quando eu fui prestar vestibular, eu não sabia o que fazer. Eu sabia que eu gostava de contar história, escrever. Então, eu vi o curso de audiovisual. Pensei, bom, acho que aí dá para contar algumas histórias. Entrei na USP e quando eu comecei, eu achava que eu ia ser roteirista, né? Contar história. Só que as aulas de som, logo as primeiras, assim, elas já meio que abriram meus ouvidos, tiraram aquele tampão inicial, e eu percebi que o som era uma ferramenta incrível para contar história. E que a gente não precisava das palavras, né?
Inclusive, era uma maneira, às vezes, mais subliminar, sensorial de contar essas histórias. Isso me fascinou muito. E aí comecei a fazer os filmes da minha turma, de outras turmas, um pouco também porque ninguém queria fazer som. Todo mundo tem um certo receio, né? Tem uma mística no som também, parece uma coisa meio mágica e é onde pode dar ruim, né? Pode dar merda e ninguém quer muito mexer com isso. Além de não ter tanto glamour quanto outras áreas, talvez. Então eu comecei ali na faculdade a fazer todos os filmes de várias turmas, os filmes que estavam encalhados lá por causa do som e virando noites no estúdio, enfim, foi algo que me encantou muito. E aí eu acho que desde então eu nunca mais parei. Continuo fazendo desenho de som, já fiz bastante som direto também. Acho que aprendi muito sobre a pós-produção no som direto. E hoje eu também sou professor no Instituto Federal de Goiás. Lá a gente tem um curso técnico integrado ao ensino médio, em produção de áudio e vídeo, e um bacharelado em cinema e audiovisual. E vamos conversar mais aí, daqui para frente. Oi, gente, sou o Luiz. É legal escutar um pouco da tua trajetória, Guilherme, porque o cinema, na verdade, para mim, não chegou tão cedo na vida. Eu venho da música também, como Schultz. E estudei aqui em Curitiba, na faculdade de música, aqui. E quando eu estava no último ano da faculdade de música, tinha uma dessas matérias optativas que você tem que fazer para se formar. Eu fui estudar, por questão de que tinha que fazer aquelas horas lá, História do Cinema, que na época era no Departamento de Comunicação da Federal, aqui no JuVV. E o professor que dava aula dessa matéria, na época, para jornalismo, publicidade e tal, naquele semestre ele botou todos os filmes do Kubrick. Para a gente ver um filme do Kubrick por semana, a filmografia dele durante o semestre. E analisando os filmes e fazendo analogias com a história do cinema e tal. Até esse momento na vida, eu não tinha muito interesse em filme. Para mim, filme era coisa de sessão da tarde. Ali não conectava muito, né, com o cinema como fora daquele ambiente da TV ali, né. E a partir desse momento, eu que já era músico, né, comecei a descobrir no cinema uma linguagem artística interessantíssima, né? E fiquei cada vez mais e mais com vontade de, pô, que legal, né? Seria se pudesse juntar as coisas, né? O que eu já tenho de background musical e tal, mas também poder trabalhar com isso, né? Com o cinema. Só que na época que eu estava estudando na faculdade, 2010, 11, no meu meio aquilo parecia algo sempre muito distante, assim, porque eu estava vendo lá os filmes de Hitchcock, de Kubrick, de não sei o quê. Para mim isso não, outro país, outra época, né? Não me parecia algo palpável, não me parecia algo que estava dentro da realidade, né? Fui trabalhar com outras coisas, trabalhei um pouco com produção cultural e tal. E daí quando eu estava trabalhando no Sesc aqui, com produção cultural, aí que eu fui começar a entender, assim, por circulação de projetos que a galera fazia aqui na cidade, 2012, 2013. Começar a entender que existia cinema brasileiro, contemporâneo, né? Os diretores vinham aqui. Hoje eu acho que com esse espaço, mesmo Cine Passeio, tudo isso é mais claro, mais óbvio, né? Que esse tipo de circulação, né, é mais acessível. Mas na época, enfim, foi uma grande descoberta saber que isso estava acontecendo, né? No Brasil, na contemporaneidade. E isso coincidiu mais ou menos com eu ficar sabendo da existência de uma escola de cinema, que foi onde eu fui estudar depois, em Cuba, a ICTV, que é uma escola de cinema muito importante no continente nosso, latino-americano. E, dentre as especialidades da ICTV, uma era de som. E som era o que eu achava que tinha mais a ver com o que eu fazia, que era música, né? Daí eu vi que falava de coisas de edição de diálogo, de mixagem, de coisas que, enfim, não sabia muito bem o que era, né? 5.1, blá, blá, blá. Mas fiquei com vontade de aprender mais sobre isso, porque, na época, o governo brasileiro estava oferecendo bolsas para estudantes brasileiros que fossem estudar lá, né? Na Escola de Cuba. Fiz o processo seletivo em 2013, passei, e daí fui para Cuba em 2014. Estudei cinema lá, na ICTV, entre 2014 e 2017. Descobri que som de cinema tem a ver com muitas outras coisas, além da música, né? Que já estava fazendo desde então. Embora eu nunca me afastei da música, né? Sou compositor de cinema também, de trilha,
Mas hoje em dia também sou desenhista de som, né? Trabalho principalmente com pós-produção. Isso, desde então, tenho feito vários filmes, curtas-metragens, longas, documentários, cinema independente, principalmente, cinema brasileiro, latino-americano, enfim. É mais ou menos isso e acho que esse é o resumo da história. Legal, obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado, Guilherme. Eu queria, antes de iniciar propriamente dito o papo, queria saber quem que mais ou menos está por dentro assim da pós-produção de som ou do som no cinema, conhece alguma coisa, não conhece? Erga a mão, mais ou menos, quem domina mais ou menos essa parte assim, ou está por dentro. Tá. Como não são todas as pessoas, só para a gente ter um contexto do que é a pós-produção de som no cinema, isso que o Luiz ele estava abordando, separação em diálogo, separação em efeitos, foley, mixagem, enfim, todas as etapas que compõem a pós, eu acho que é bom dar uma esclarecida, né? Então, o cinema ele tem duas etapas, né? A produção, a grosso modo, digamos assim, a produção, que é a captação do som direto, ou seja, no set de filmagem, e esse som, depois da montagem, depois do filme montado, ele vai para a pós-produção, que é o nosso foco hoje nessa tarde, tá? Esse som ele vai ser tratado e vai ser montado, digamos assim, ou recriado, dependendo do contexto. Para isso, hoje o Luiz também se dispôs a trazer um material, né, Luiz? Para a gente entender melhor isso e contextualizar essas etapas, tá? Então, a gente vai assistir ali 5 vídeos, Luiz? 5 vídeos com as camadas separadas, ok? Só para dar uma contextualizada de onde vem esse material, a gente produziu aqui em Curitiba, até o Pedrinho Rosinski, que está aqui atrás, que participou do projeto, chama Sons do Futuro para Imagens do Passado. Época pandêmica, a produção audiovisual estava meio parada, né, pela condição própria de pandemia e tal, mas a gente teve a lei Aldir Blanc, né, que possibilitou produção de projetos audiovisuais no nosso contexto para a internet, né, que eu queria inventar alguma coisa relacionada com som para fazer. Então, idealizamos um projeto artístico onde fizemos pesquisa de material de arquivo audiovisual do Arquivo Nacional no Brasil, em especial arquivos que tinham perdido seus sons. Então, a gente decidiu fazer uma pesquisa de arquivo, encontrar alguns eixos temáticos, montamos, na época, 12 curtas-metragens para Instagram, a partir de arquivos que tinham perdido seus sons originalmente. E daí a proposta artística do projeto tinha a parte de contextualização histórica, cultural, que a gente fazia textos de contextualizar as imagens no Instagram, mas também a ideia era dar novas vozes, trilhas sonoras, né, para esses filmes, que são filmes experimentais de 2 minutos, mais ou menos. Só para entender, para dizer de onde que vem esses filmes, né? Daí, hoje eu trouxe um deles, e daí eu gostaria de mostrar as diferentes camadas de som que a gente foi criando. O Pedro fez a edição de ambientes, de efeitos. Mas, enfim, vamos começar ouvindo cada uma delas. Eu ia pedir para a primeira delas a gente passar silencioso, só as imagens, que foi como o editor montou, a partir da nossa direção.
a gente montou esse filme que se chama Passado Científico, a partir de imagens que tinham a ver com ciência, hospitais, Instituto Nacional de Impressões Digitais e tal. E eu tinha falado pro montador, pro Ariceu Araújo, na época, que a gente queria montar, a partir dessas imagens relacionadas com ciência, uma ficção científica. E daí ele entregou isso, e daí vamos mostrar para vocês as camadas de som que a gente fez para esse filminho. Primeiro os Foleys. Uma das áreas do Schultz. O artista de Foley aqui foi o Túlio Borges. Eu não sei como o Schultz define, ou o Gilly define, mas para mim os Foleys são como se fosse uma dublagem de efeitos sonoros sincrônicos que aparecem na tela, né, que um artista de Foley no estúdio tenta recriar esses sons a partir de qualquer modo que ele encontre para fazer isso, né? Acho que depois vocês podem falar melhor. Eu vou desligar esse microfone.
Alô? Então, os efeitos já é um trabalho mais de edição, né? De som já no software hoje em dia, né? Antes era cortando fita magnética e montando também. E é um trabalho que originalmente no cinema, né, vem do trabalho do montador também, né? Junto com a Moviola, que era a mesma pessoa. De fato, o conceito de desenho de som vem lá do Walter Murch, que era montador de imagem e de som, né? Mas, enfim, a parte dessa parte histórica, aqui esses efeitos que não foi o artista de Foley que fez, e às vezes que se sobrepõem ao trabalho de Foley também, né? Tem coisas que tanto o Pedro montou nos efeitos, como o Túlio tinha feito em Foley, e depois na mixagem a gente escolhe ou soma, né? O que fica com cada. E agora a gente vai ouvir os ambientes sonoros, que são o que as paisagens sonoras, o que ambienta, né, as cenas, e que não necessariamente a gente está vendo na tela, mas pode dar o tom para isso, os passarinhos que cantam e que significa que isso é um dia, né, por exemplo. E outras coisas mais subjetivas, mais abstratas também. Particularmente é uma das etapas que eu mais gosto, o desenho de ambientes, que meio que faz você... Para mim é como se fosse quase música, porque vai te levando no nível mais subjetivo, você não necessariamente está querendo botar uma informação narrativa tão concreta, mas vai te levando a sentir coisas e te mudando num outro nível. Eu acho muito interessante essa parte do trabalho. Para fechar, eu acho que a gente pode botar a mixagem já, música e mixagem já com tudo isso. Todo esse projeto, nessa época, também era uma vontade minha de, sei lá, estudar sintetizadores, outras técnicas de criação musical que eu estava interessado. Então, a música eu fiz pensando nesse direcionamento, né? Queremos uma ficção científica, né? Então, vamos ouvir a mixagem de todos os sons juntos aí, com a música.
como nazista, que contém grande sódio. Como esses dois elementos são radioativos, é uma solução. E daí foi esse o passado científico. E esse é um de uma série de 12 que foram feitos nessa época, né? Tá tudo no Instagram, se quiserem ver depois. @Cafilações, no Instagram da produtora. Muito legal. Obrigado, Luiz, pela disponibilidade, pela disposição. E muito curioso que você falou que foi um projeto feito na pandemia, né? Que foi bem difícil, acho que para todo mundo, né? E o que dá para perceber é que cada trabalho, cada projeto, ele tem uma dinâmica própria, assim, né? E não só projeto, mas equipes e o mercado como um todo é muito dinâmico. E eu gostaria de perguntar, ou deixar com o Guilherme aqui, que ele comentasse se tem algum projeto ou tem algum padrão geral nos teus projetos, no teu contexto, como que você costuma trabalhar dentro dessa pós-produção, né? Você disse que trabalhou também com som direto. Como que é a tua vida envolto nesse mercado, Guilherme? Traz um pouco da tua experiência para nós aí, por favor. Olha, eu acho que eu sou muito grato assim aos filmes que eu fiz até hoje. Talvez uns muito diferentes um do outro, assim, mas eu acho que o que une talvez a maioria desses filmes é uma busca por experimentar alguma coisa e sair um pouco de um fluxo mais rápido, assim, né? Porque tem de filmes, de certa forma, segue uma linha meio pré-fabricada, vamos dizer assim. Não que eu nunca tenha feito, né, esse tipo de filme, mas eu sinto que essa busca, por exemplo, por experimentar, a gente falou o Foley, né? O Foley é uma coisa, o efeito é outra. Mas e se, por exemplo, o som de um passo pudesse transformar numa batida de coração? A gente vai para outro lugar, né? Onde a fronteira entre o que é uma camada e a outra, ela começa a se borrar um pouco. E eu acho que o que eu gosto de fazer é um pouco isso. Não que eu faça só isso, porque a gente não pode fazer só o que a gente gosta de fazer, né? Mas o que eu vejo que tende a dar resultados que me satisfazem, que me estimulam, enfim, é quando a gente começa a cruzar um pouco essas fronteiras. E perceber que tem uma relação muito profunda também. A gente está falando aqui de funções no cinema, né? Acho que eu não estou falando dos filmes que eu faço no geral, mas dos que eu gosto de fazer. Pronto. Em que essas funções, elas também se atravessam um pouco mais do que o comum. Porque a gente fala de pós-produção, né? Aí a gente se pergunta, onde começa a pós-produção? Onde vocês acham que começa a pós-produção? No roteiro, obrigado. Todo mundo vai falar, não, a pós-produção começa depois que o filme está pronto, está montado. Mas ela começa no roteiro. E aí, para trazer um exemplo de como eu vejo
essa questão das relações entre as funções, porque acho que é muito importante a gente discutir as funções, entender as especificidades de cada uma delas, mas a gente nunca perder a noção também de que elas têm que se comunicar, de que elas se atravessam e que tem um impacto de uma função na outra. E que não adianta eu fazer um filme com um puta som, mas e o filme em si, né? A gente está fazendo um filme. Então não adianta, a fotografia é linda, mas o som tá ali só tapando os buracos. Acho que a ideia não é essa. Então a ideia é as funções do cinema se comunicarem e se contaminarem mesmo. Tipo, quando o som começa a transformar uma imagem. Isso é uma coisa que a gente tem que se perguntar, né? Tipo, a gente viu aqui a mesma imagem 3, 4 vezes, mas cada vez foi diferente. Por quê? Porque o som mudou a imagem. Então a gente tem que saber que quando a gente está trabalhando som, a gente está trabalhando imagem também. O som está afetando a nossa forma de perceber essa imagem, a duração da imagem, a atmosfera dela. E aí, uma vez eu estava fazendo uma vivência com um monge budista, era uma vivência online, ó, mas não era um monge de IA, não, era um monge de carne e osso. Aí ele pegou uma folha de papel assim, como essa, e perguntou pra gente, o que vocês veem aqui? Eu devolvo a pergunta para vocês, o que vocês veem aqui? Todo mundo falou, né? Uma folha em branco. No máximo alguém falou, talvez umas ideias que possam surgir na folha em branco. Aí ele falou assim, nossa, gente, eu vejo a chuva que molhou a semente que caiu na terra. Eu vejo a terra que deu abrigo para essa semente, nutriu essa semente para ela virar uma árvore. Eu vejo o sol que alimentou a folha dessas árvores para ela crescer. As mãos que derrubaram a árvore, que processaram o papel. Posso ver também o desmatamento que acabou com a mata original para plantar eucalipto e fazer esse papel. E a gente precisa ver tudo isso quando a gente olha para um papel. Não só a folha de papel. E aí eu falei, nossa, parece óbvio, né? Mas ninguém pensa nisso, porque a gente está acostumado, talvez, a pensar de maneira muito compartimentada, especializada. E a gente tem que tomar cuidado também com a especialização. Porque a especialização, às vezes, impede a gente de acessar outras áreas. Lógico que a gente tem que se especializar, mas sem perder essa possibilidade de ver o todo também. Então, eu nunca mais consegui olhar para uma folha de papel e ver só uma folha de papel. Essas conexões, vou dar um exemplo disso no cinema agora. Imagina que chega para a gente fazer uma cena, e aí, sei lá, a diretora do filme é uma cena de um personagem atravessando uma floresta. E a diretora do filme quer que a gente coloque um monte de som, de bichos assustadores, ou sons sobrenaturais, de entidades dessa mata e tal. Só que na hora de dirigir a cena, ela dirigiu de maneira que o ator ou a atriz, enfim, só atravessa a mata. Tudo bem, a gente tem a cena de um personagem atravessando uma mata. A gente vai colocar lá um monte de som de bichos e sustos e coisas e tal. Será que vai funcionar? Pode ser que fique, traga um efeito, né? Melhora a cena, enfim, preencha. Mas não vai funcionar tão bem quanto funcionaria se na hora de dirigir esse ator que está atravessando a mata, a diretora dirigisse de maneira que esse personagem escutasse. O ator em cena escutasse coisas. O que eu quero dizer com isso? Então, imagina que esse personagem agora, ao invés de só atravessar a mata, ele está dando alguns passos, de repente olhando para alguma coisa que ele ouviu ali. E reagindo a um som. Mesmo que na hora da cena, esse som não esteja acontecendo. Ele está fingindo que está ouvindo algo. E aí, de repente, ele olha para o outro lado, como se esse som atravessasse o outro lado da mata. E começa a apressar o passo. E depois reage de uma maneira que dê espaço para a gente, depois na pós, construir uma curva dramática, um arco dramático desses sons. Imagine as duas cenas agora. Uma em que o personagem só atravessa a mata e tem um monte de som ali, meio que empurrando, né, goela abaixo do espectador, ó, sinta medo, tem coisas estranhas acontecendo. E a segunda cena em que você tem um corpo em cena reagindo a sons. E talvez uma montagem que também dialoga com isso. As possibilidades se abrem. O diálogo entre as áreas aumenta. Então, e o espectador vai comprar de uma maneira muito mais fácil que aquele personagem está realmente ouvindo esses sons. Dá espaço para a gente até fazer um som passar de um lado para outro, enfim. Então, eu acho que pensar o som no roteiro
pensar o som na montagem, e durante, enfim, todos os processos, todo o processo de confecção de um filme, quando possível, às vezes não é possível, né? Às vezes por conta da correria, dos cronogramas, enfim, a gente só recebe o filme já pronto, já montado. Mas podendo ter pelo menos uma conversa, né? Entre essas outras áreas, a gente vai realmente fazer o som do filme ser orgânico. De certa forma, ele vai pertencer àquela imagem, ele vai mudar os rumos da história, de fato, e não só preencher um espaço. Eu acho que essa é uma abordagem que eu gosto de ter, assim, quando é possível, né? Nem sempre é. Com certeza. Quando o filme é pensado dessa forma, né, como um elemento narrativo, a gente tem uma obra muito diferente do que aquelas obras que são para, a gente diz, preencher catálogo, né? Eu não tenho nenhum preconceito contra isso, inclusive é a maior parte dos filmes que a gente trabalha, a gente acaba trabalhando com isso, porque, né, a gente gosta muito de fazer a arte, gosta muito de pensar, mas às vezes a gente também tem que fazer aquilo que, enfim, né, a gente tem que fazer. Muito legal, Guilherme. Obrigado pela analogia aí também. Esse lance de pensar sobre processos, né? Eu costumo falar em algumas aulas que a gente não quer transformar o aluno em um designer de som, porque a gente já falou, o interesse de som às vezes é pouco, né? Mas a gente abriu o ouvido para a importância que o som tem dentro da construção cinematográfica e já dá um grande avanço para qualquer obra, né? Então, eu estou me especializando em figurinos. Tá? Se você tem essa noção do som, você já vai pensar no tipo de tecido, se o ator ou a atriz vai ter algum acessório para ficar batendo, por exemplo, no lapela, né? Se você está mais na área de cenários, né, cenografia, se vai ter algum, por exemplo, ventilador atrapalhando o posicionamento de boom, esse tipo de coisa, assim, porque muitas vezes a gente está num set de filmagem ou na nossa função ali que a gente está muito preso na folha de papel. Eu só vejo a folha de papel, só vejo o meu, mas a gente tem que entender que é uma construção integrada, né? Uma construção coletiva, né? Que todo mundo trabalha em prol daquela obra ser realizada. Luiz, alguma coisa a ser complementada? Ouvindo vocês, eu lembro aqui de citações de dois professores que eu tive em momentos distintos da vida. Um deles chama Carlos Abate, ele é argentino, e ele fala uma coisa muito legal, assim, ele fala, eu não faço som. Ele é um grande sonidista de cinema argentino, né? Uma grande pessoa do cinema argentino, mas ele fala, eu não faço som. Eu faço cinema. O som é o meu jeito de fazer cinema, né? Eu acho que isso é mais ou menos o que o Guilherme estava comentando, da gente não esquecer que a gente não está aqui pelos botões coloridos, pelo Pro Tools, pelo tipo de microfone, mas sim pelo filme, né? Que a gente está fazendo. Então é uma ideia que eu super acredito. E outra ideia sobre essas barreiras e especializações e tal, uma coisa que nos últimos tempos me irrita muito nessas divisões da indústria, é esse lugar, o que é som e o que é música, né? Porque, enfim, eu acho que algumas indústrias de cinema sim tendem a compartimentar isso de formas distintas, né? Mas daí eu lembro do meu professor Maurício Dottori, que eu tive aqui em Curitiba, na faculdade de música, e ele falava, na aula de composição de música eletroacústica, um tipo de música de vanguarda que tem a ver com sons eletrônicos e gravação de sons e tudo isso. Ele falou, se você não gosta de nada disso que você está ouvindo aqui nessa aula, aprenda do mesmo jeito. Pelo menos você vai poder fazer cinema com isso, né? Porque as técnicas do que a gente chama aqui de desenho de som são muito parecidas com criação musical, produção musical, música de vanguarda, né? Então essas áreas, na verdade, super se permeiam e você pode aprender muito de uma com a outra, enfim. Eu acho que essa coisa de ter barreiras, né? É o que a indústria inventa para facilitar os processos, para otimizar, entre aspas, né? Mas, na verdade, se você entra muito na caixinha, você perde muito da riqueza, né? Do que você pode aprender olhando um pouco para o lado, né? E é interessante que essa caixinha, às vezes, nós mesmos caímos nessa caixinha dentro da pós, né? Como
ele falou, como o Luiz trouxe ali, o que é folha, o que é efeito. Eu costumo falar para o pessoal que trabalha comigo que a gente tem que pensar como editor de som, né? Não só editor, mas pessoas do som. Eu só sou editor de Foley. Não, você é editor de som, porque se precisar editar um carro, você edita. Você, né, teria que saber editar. Porque senão, né, o mercado ele fica muito específico, você fica muito segmentado do segmentado, né? E sem contar que você perde essa amplitude de visão, né? Ou audição, melhor dizendo. Né? Legal que você trouxe citações aí de professor, Luiz, porque eu queria perguntar para vocês também. O Guilherme, professor lá em Goiás, né? O Luiz teve a experiência lá em Cuba. Nessa área acadêmica, com relação à prática, né? Também estamos inseridos no mercado. Como que vocês veem a contribuição de uma área acadêmica, de uma área educacional com a prática? O que isso interfere no teu trabalho? O que ajuda? Qual que é o panorama que vocês veem disso? Bom, eu acho que o panorama assim, acadêmico, né, no sentido de estudar cinema, eu acho que é um espaço incrível para a gente poder experimentar, né? Tanto para os professores quanto para os estudantes também. Porque a gente está aqui falando, eu gostaria que todo mundo que faz som se visse enquanto criador de filmes. É isso, né? Não, vocês não vão lá apertar botão. Só que quando a gente chega no mercado, às vezes o que o mercado quer é que a gente aperte botão, que a gente faça mais do mesmo e entregue rápido e bem feito e não dê trabalho nenhum. Com conceitos, enfim. Só que no ambiente universitário, é quando a gente pode fugir disso um pouco. E pode experimentar. A gente pode experimentar, sei lá, enterrar um microfone e ver o que acontece. A gente tem tempo para isso. Então, eu acho que as aulas, elas abrem espaço para esse tipo de coisa, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem que tentar sistematizar o conhecimento, né? Encontrar métodos, por exemplo, como demonstrar as camadas de som de um filme. Qual é o melhor jeito, né? De ajudar o estudante entender isso. Outra coisa, pensar que cada um tem uma forma de escuta e valorizar isso. Acho que isso é muito interessante, né? Por exemplo, eu dou aula no interior de Goiás. Tem pessoas, sei lá, que cresceram a vida inteira em assentamento rural, sabe? Eles têm uma forma de escutar o mundo. A gente pensar que cada um tem uma familiaridade com uma paisagem sonora. Os sons, a gente falou de pandemia, acho que a pandemia foi muito emblemática nesse sentido, de que a gente se relacionava com o mundo muito através dos sons, né? Então você tinha lá o seu vizinho que tocava piano todo dia de manhã. E aí se não tocasse, você, opa, o que será que está acontecendo? Ou os vendedores passando na rua, vendendo as coisas. Eu lembro uma tia minha que falava que em Itu, onde ela morava, interior de São Paulo, tinha um guardinha que passava todo dia, sabe? De hora em hora. E ele falava, são 2 da tarde e tudo está bem. São 3 da tarde e tudo está bem. E quando ele não passava, você sabia que tinha dado ruim, deu merda, né? O cara não passou. Então era a ausência de um som que contava algo, também tem isso, né? O som que para, o que ele me conta quando ele para. Enfim, e ela mal sabia como que era o rosto ou a figura desse guardinha, mas o som sim, era super marcante. Então cada pessoa vai ter uma memória sonora. Vocês podem fazer diários sonoros, né? Gravar o dia a dia de vocês, desde quando vocês acordam até quando vocês vão dormir, e o tanto de história que pode surgir a partir daí. Pensar em roteiros a partir de um som. Eu acho que tudo isso que o mercado às vezes não dá muito tempo para a gente fazer, é o momento de fazer no ambiente acadêmico. Então isso me alimenta bastante também nesse sentido. Luiz, conta para nós um pouco da tua experiência lá em Cuba. O que te agregou, o que você trouxe de lá para nós? Acho que você dá curso, ou deu curso também ali naquela região da República, né? Conta para nós um pouquinho disso. Eu acho que, bom, a Escola de Cinema em Cuba, ela foi fundada nos anos 80, como um projeto artístico, mas um projeto político também, porque a ideia do Fidel Castro, do Gabriel Garcia Marques, Glauber Rocha estava envolvido nisso também, era de criar uma instituição para desenvolver o cinema latino-americano. Não só o cinema latino-americano, mas o cinema dos 3 mundos, que seriam os continentes que estavam um pouco a par dessa corrente cinema norte-americano, cinema europeu, né?
Então era cinema latino-americano, africano e asiático, né? E depois de mais de 30 anos, o que eu entendo sobre a Escola de Cuba é que realmente ela foi exitosa nesse sentido de poder... No Brasil é um caso um pouco específico, porque nós somos um país muito grande, né? Então a gente está acostumado há mais tempo de ter universidades, instituições de formação em audiovisual, que também funcionam de uma forma específica para o nosso país. Mas para determinados países no continente latino-americano, a Escola de Cuba foi muito importante para formar técnicos, diretores, para países, por exemplo, da América Central, né? Guatemala, Nicarágua, Panamá. Muita da galera que está fazendo cinema hoje foi formada pela Escola de Cinema em Cuba, aprendeu a fazer cinema lá. Então, para mim, pessoalmente, foi, eu acho que para todo mundo que acaba passando lá sendo brasileiro, é um encontro com o resto do continente, né? Porque muitas vezes a gente tem gente que nem se entende como latino-americano, né? Então, isso foi uma grande oportunidade, né, de entrar em contato com essa cultura, de conhecer o cinema latino-americano, que é muito rico, né? O Festival de Havana é um festival de cinema muito importante que ocorre todo ano lá, que é um grande panorama do que se faz, né, no nosso continente em termos de produção audiovisual. Então tudo isso foi muito, muito legal. Trouxe para cá também muitos, enfim, conexões, amigos, né? Projetos de filmes, né? Acho que os 2 primeiros longas que eu trabalhei na vida foi com colegas de lá. Foi um projeto que era peruano-dominicano, que me chamaram para fazer edição de ambientes, assim. E o primeiro longa que eu fiz fora da escola, como desenhista de som, foi um projeto com produção também, Cuba, Argentina, Espanha, né? Então isso é muito legal, te botar numa outra rede de colaboração, né? Acho que isso foi uma grande coisa. E sigo tendo esses links, né? Essas conexões. Desde 2019, se fundou uma escola de cinema na República Dominicana, que é o que você está falando, chama Chavão. Era uma escola de arte que abriu uma carreira de cinema lá. E daí eles me convidaram para fazer esse taller, né, esse curso intensivo de 2 semanas de desenho sonoro. Então, todos os anos estou indo para lá para compartilhar um pouco, ensinar um pouco a galera do 2º ano lá do curso sobre desenho de som, desde uma perspectiva muito parecida com a que eu tive em Cuba, que não é um curso universitário, clássico, acadêmico. Ele é muito da prática, né, de fazer filmes. Então, a galera sai fazendo muito filme, assim, e aprender fazendo muito, né. Eu acho que essa foi a minha experiência. Sou super fã da escola. E eu gosto muito de ser estudante também, tanto que eu voltei a estudar esse ano, né, Schutz. Agora estou na metade do mestrado sobre trilha sonora, sobre música para cinema, né. Estou estudando no conservatório em Amsterdã, na Holanda. Agora estou de férias aqui no Brasil, mas volto para lá em setembro. E adoro essa oportunidade de poder estar nesse ambiente acadêmico outra vez, porque é o que você estava falando sobre o tempo para respirar, experimentar, né? Que é muito, muito diferente da dinâmica de quando você está no trabalho. Eu estava trabalhando loucamente aqui em Curitiba nos últimos 6, 7 anos, e agora voltar a ser estudante é tipo, cara, que legal é poder experimentar mesmo, ter tempo de estúdio para chamar um músico e pedir para ele fazer 12 takes de algo que a gente vai recortar depois. Não tem que resolver de um dia para o outro, né? Tipo, está sendo muito, muito legal voltar a ser estudante também. Muito legal. Eu gosto também dessa área acadêmica e que te dá esse espaço para pensar, para refletir, e na contribuição que uma área dá na outra, né? Porque eu acho que elas são áreas complementares. Assim. Eu, no mestrado ali, tive processo de... Né, fiz a dissertação sobre o processo de criação de Foley. Acabei de falar que não é que eu não gosto de segmentar. O processo de segmentação ele é necessário por uma questão de organização, de dinâmica, né? Mas o som é um só. A gente recebe, não é o som, o filme é um só, né? Mas o que a gente recebe do som é uma coisa só, é um estímulo só, né? Então, por mais que você vai ter, às vezes, ambiência, você vai ter diálogo, música separadinho, a gente recebe tudo. Então, por isso que elas precisam estar integradas, né?
Mas quando eu fiz a dissertação, eu fiz sobre Foley, e isso me ajudou muito no processo, e ele continua me ajudando sempre nessa reflexão. Então, é um processo que ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo, assim, né? E a academia me ajudou muito nisso. Tá? Agora, mais uns minutinhos, né? Oi? Querem abrir para perguntas? Eu gostaria de só abordar mais um assunto, se me permitir, bem rapidinho aqui, que eu acho que é importante a gente falar sobre o futuro. Tá? Futuro do som específico. Opinião de vocês sobre IA surgindo, sobre inteligência artificial generativa. O que vocês veem? Como é que vocês veem esse elemento, esse aspecto aí? Está comprometido, não está? Então, eu acho que quanto mais a gente se ligar que nosso trabalho pode ser uma manualidade, no sentido de que até a falha, até quando a gente erra, a gente está fazendo algo que é esteticamente interessante. Isso eu digo, às vezes você está fazendo um som, você sabe, é um Foley. Aí você vai gravar um passo e de repente escorregou ali, não era o que você estava querendo fazer, e é esse o som que você precisa. Então, aí eu acho que a gente se protege da IA no sentido assim, a IA não pode ser artista, né? A gente tem que assumir pra gente a questão de fazer arte. Eu acho que a IA ajuda, e já ajuda mesmo, sei lá, você vai limpar o fundo de um diálogo, você vai... a montagem mudou, o som já estava pronto, mas a montagem mudou, aí você vai ter que conformar de novo. É ótimo que a IA faça isso. Então, acho que eu vejo assim, né? Para esse tipo de coisa, eu uso, e acho que a tendência é que se use mais. Mas a ideia da manualidade mesmo, e a gente se pensar enquanto artesão, eu acho que isso é único, assim, e a gente tem que valorizar. Eu lembro muito na faculdade, né? Voltando ao assunto de faculdade, porque eu acho que para falar do futuro a gente tem que pensar no passado, não tem jeito. Então, da onde veio, né, o trabalho de som no cinema? A música eletroacústica contribuiu demais, e, especificamente no caso brasileiro, a radionovela. Então, o que era a radionovela? Era algo que era feito só para ser ouvido. Você não tinha imagem. Quem criava a imagem era o espectador. Quem estava ouvindo o rádio ali criava a imagem daquela história na cabeça. Cada um criava imagens diferentes. E você tinha artistas que faziam todos os sons ali da radionovela, para além da fala, né? E quando o cinema brasileiro começa a querer experimentar o som, acho que Nelson Pereira dos Santos foi um cara que fez muito isso. E precisava de pessoas para fazer, né? Fazer som. E não tinha quem fizesse som de cinema. E ele vai procurar artistas de rádio. Inclusive um que é uma referência, que é o Geraldo José. Acho que ele foi o maior artista de Foley brasileiro, né? Ele começou como estagiário na Rádio Tupi, morava numa quebrada lá do Rio e não queria trabalhar em escritório, foi para a Rádio Tupi para ser estagiário e pirou nessa coisa de radionovela. E fazia ali, né, com as mãos, essa infinidade de sons. E estou dizendo isso porque eu lembro que uma vez eu estava na faculdade, fazendo uma cena de um filme, era um marinheiro bêbado que acordava de ressaca no navio, e o navio estava meio que à deriva, balançando. E eu queria fazer o som das cordas, rangendo, para dar essa ideia, né, de flutuação. Estava começando, aí o que eu fiz? Eu peguei um monte de corda, fui numa loja de construção, comprei um monte de corda, levei para o estúdio e fiquei lá puxando as cordas. Puxando, e não saía som daquilo de jeito nenhum, no máximo um estaladinho, né? E eu olhava para minha mão vermelha, assim. Aí hoje eu poderia recorrer a IA, né? Escrever lá no prompt, som de corda rangendo, ou ir para o YouTube, mas não tinha isso. Aí eu perguntei para um professor, ele também falou, não sei, fala com o seu Breves, que trabalhava na rádio da USP. Era um senhorzinho, que já tinha feito radionovela e tudo. Não era professor, mas olha a aula que o seu Breves me deu, né? Eu fui até lá, bati na porta dele, tinha um estúdio todo cheio de fumaça de cigarro, coisas que tudo errado, uma bagunça, enfim. Aí eu falei, seu Breves, tudo bem? Tô precisando fazer um som assim, corda rangendo e tal. Ele, isso aí é fácil, meu filho. Você tá de cinto aí? Aí, por sorte, eu tava de cinto, né? Ele falou, então, tira o cinto. Aí eu olhei e falei, mas já, seu Breves, nem um beijinho assim tão rápido. Aí, mas beleza, tirei o cinto. Segura aí, Luiz. Tirei o cinto. E aí ele me deu uma caneta Bic.
Eu sei que o Schultz vai ter uma técnica melhor para fazer isso, mas... Achei que você queria uma caneta, eu não tenho Ah, caneta. na hora salvou, sabe? Microfone aí, Luiz. Aí eu olhei para minha mão vermelha, aquelas cordas, a caneta Bic e o cinto, que era maravilhoso, né? Você podia controlar o rangido do jeito que você quisesse, seguir a intensidade da imagem, depois distorcer no computador, deixar mais grave, enfim. Com uma caneta Bic e um cinto. Coisa que, né, a gente não pode esquecer disso para pensar no futuro. Eu acho que é isso. E aí isso abriu minha cabeça no sentido de que a corda, ou o objeto em si, que está na tela, não fazia som de corda. Não servia para fazer som de corda. Mas o cinto e a caneta Bic, sim. E isso libertava os objetos também de serem o que eles foram feitos para ser. Então o cinto não precisava mais ser um cinto. Não precisava ser mais um objeto para segurar uma calça. Ou para ameaçar uma criança. Eu vou te dar uma cintada. Não, o cinto agora podia virar um rangido de barco, uma sensação de ressaca. E mais outras coisas. Por exemplo, esse papel. Se cada um pegasse um papel, é um exercício que eu gosto de fazer em sala de aula, e produzisse um som com esse papel, a gente ia ter 100 sons diferentes. E provavelmente nunca ia acabar. Então, essa ideia, né, de que a gente usar a nossa abstração para poder imaginar, supor, não, e como que eu vou fazer o som de uma nave espacial? Esse objeto aqui, além de ser uma garrafa d'água, que som ele pode ter escondido aqui dentro dele? Que eu vou, né, ajudar a tirar. Então isso é maravilhoso. E eu acho que, espero, né, eu sinto que a IA não vai ter essa sensibilidade. Ou se tiver, que seja para ajudar a gente. Né? Mas é isso, eu acho que os filmes, de novo, os filmes que vão ter essa coisa de prazo muito curto e, de certa forma, seguir sempre um padrão, talvez a IA consiga, né, responder a isso, porque a IA vive de padrões, ela vai responder a comandos que seguem um padrão, que tem referência. Mas a invenção, eu acho que a gente não pode abrir mão da invenção. E não que a gente vai inventar a roda. Talvez a invenção está lá no seu Breves, né? Que acho que Deus o tenha, nem está mais entre nós, mas deixou um ensinamento. E acho que isso é muito humano, né? Da gente pensar nos nossos ancestrais para poder caminhar para um possível futuro. E pensar agradecer a esses ancestrais sonoros, cinematográficos, de vida também, enfim. É isso que eu penso. Eu só substituiria a caneta por um cabo de vassoura e apoiado num tablado, porque dele te dá tamanho. Não, acho fantástico. Eu acho que sim, todos esses artifícios, seja em criação sonora para cinema, seja em música, no final das contas, sempre estão buscando o que é humano, né? Eles reproduzir o que é humano, né? Então, acho que, na verdade, isso nunca vai ser algo substituível, ainda que eu goste de brincar, experimentar com inteligência artificial. Usei agora, recentemente, um mês atrás, num filme que estava fazendo, um documentário, tinha imagens da Amazônia e um plano de um rio lá que estava tocando uma música que estava muito claramente sendo identificada, né? E daí ia dar problema de direito autoral de última hora, né? Produção falando, não, a gente tem que trocar isso. E adoro música amazônica, mas não sou fluente nisso, não ia conseguir resolver isso. Escrevi o melhor prompt que eu pude e a gente gerou algo assim para usar no filme, naquele plano. Era uma música diegética de fundo, enfim. Nesse tipo de caso já está sendo usado e acho que ok. Mas daí a fazer a música tema do filme, sabe, eu acho que um compositor de música, um desenhista de som sempre vai poder aportar algo muito mais humano, né? O jeito que vai tocar a corda do violoncelo, né? A gente tem essa coisa de instrumentos virtuais, de tudo isso faz muito tempo já e nunca isso substitui, né, o músico de verdade. Então eu acho que é isso. Acho que são coisas legais, né? O avanço da tecnologia, acho interessante. Mas acho que é um recurso a mais, né, para a gente aprender a usar e usar
bem na medida do possível, mas também sempre tomando muito cuidado, né? Porque essas tecnologias também surgem de algum lugar e de algum contexto político também, né? Então, de repente, os padrões, né, que essas tecnologias estão aprendendo também muitas vezes são padrões hegemônicos, padrões que não têm a ver com as nossas histórias, né? E se a gente está falando de cinema, de contar histórias, né? De repente, os padrões que essas tecnologias estão aprendendo são coisas que não são interessantes para as nossas realidades e tudo mais. Então, acho que a gente tem que ser crítico também com isso, né? Show de bola, eu concordo. Abrimos para perguntas. Alguém tem alguma pergunta, dúvida? Minha pergunta é mais direcionada ao Luiz, porque eu achei o estilo dele bem parecido com o meu, quando ele fala que usa sintetizadores e tal. O quanto tempo você passa em questão de pesquisa e se você usa no seu meio de produção sampling ou você prefere criar tudo para si, na ambiência, né, tudo. Ou se você gosta de pesquisar coisas históricas, antigas, ver como era o áudio usado antigamente, se você se sente com liberdade de usar o sampling para aquele ambiente, se você gosta de criar tudo desde a raiz e tudo. Quando eu entrei na escola de cinema, acho que até hoje é assim lá, em Cuba, a gente aprende, todo mundo que entrava para o curso de cinema aprendia a fazer som com o gravador de fita, com a Nagra. E a gente filmava na época, hoje não é mais assim, mas filmava em 16mm, com as AR que a gente tinha lá e tudo mais. A gente aprendia a fazer o cinema analógico, né? Então, do ponto de vista de som, isso sempre foi uma grande curiosidade que tive. Acho barato brincar com as velocidades da fita, né, num ponto de vista mais experimental. Na minha prática profissional que eu tive com isso, assim, eu fiz um curta-metragem em 2021, um documentário que daí a gente usou coisas de fita e tal, criando, mas super me interessa por outras tecnologias do ponto de vista musical também, sintetizadores antigos, tecnologia analógica, acho tudo muito legal, assim. Sempre que posso tatear isso, tenho acesso a isso, acho mais legal do que simplesmente botar no software porque você aprende melhor do funcionamento da coisa, né? Não é que o resultado sonoro do software não seja bom, mas é que você tem um controle, um conhecimento maior do que você está fazendo, né? Então acho legal, não sei se Guilherme tem. Eu gosto bastante de usar sintetizador. Eu tenho uns 3, 4 sintetizadores analógicos lá em casa, que eu acho que é isso, né? De às vezes, eu gosto de pegar um som ambiente, uma porta abrindo, vamos supor, e passar por um sintetizador para ver o que acontece, né? Já fiz isso algumas vezes, e inclusive essa coisa do erro que a gente estava falando, eu lembro que eu tinha uns sons de trânsito, buzina, sabe? E aí passei por um Moog, um sintetizador, só que por causa de um erro que eu cometi na hora de passar, ele ficou indo e voltando o som. Então deu um feedback, um eco. E ficou lindo. Né? Não poderia pensar em coisa melhor, sabe? Para esse filme, especificamente. E aí eu guardei esse som, enfim, eu tenho também essa tendência de guardar esses samples, que eu mesmo produzo, e poder depois reinventar, né? Isso que eu acho que é legal do som também, a gente sempre recicla sons. Não sei como é que vocês fazem, mas o som que está lá numa imagem, beleza. Mas se você coloca ele em outra imagem, ele já vai ser outro som, já vai estar em outro contexto. Então acho que essa coisa do sample é muito legal, né? E acho que a ideia de misturar, a gente falou aí de instrumento virtual, eu acho que a gente pegar um instrumento virtual, misturar com um instrumento real ou acústico, aí sim a gente começa a engrossar esse caldo, né? A gente não precisa também ficar numa coisa só. Mas os sintetizadores me agradam bastante, assim. Tem um amigo meu que toca sintetizador e falou, o legal do sintetizador é o seguinte, quando você toca um violão, aí você pega o violão, você vai meio que, seu dedo vai automaticamente fazer sempre a mesma coisa que você já faz. Tocar as mesmas músicas, é meio que automático. E o sintetizador, você tem uma
uma margem de indeterminação, de incerteza que vem ali. Você acha que você sabe o que você vai fazer, mas de repente você perde o som. E aí, quando você perdeu o som, você encontra ele. E eu acho que isso é muito legal. Lembro uma vez que a gente estava fazendo um filme, eu e um amigo. Aí eu fui para casa dele, a gente queria fazer passarinhos com o sintetizador. E tentamos ali, ficou mais ou menos, não ficou legal. Aí a gente ficou horas e horas de noite tentando fazer, não deu certo, a gente foi dormir. E deixou o bicho ligado lá. Aí no dia seguinte a gente ligou a caixa de som, tava um puta som no sintetizador, sei lá o que aconteceu da noite pro dia, mas tava lá, entendeu? Então acho que o sintetizador tem essa coisa legal. E no sentido que você falou do analógico, né? Não é que o som é melhor ou pior, mas você tem uma relação mais física com a máquina. Então você consegue mexer, você vai entendendo o que está acontecendo. Eu acho mais legal para experimentar nesse sentido. Bacana, bacana. Mais alguém? Sem perguntas? Você mostrou o corte sem áudio, né? E esse processo de construção, né, enfim, de contar a história ali, é algo que eu fiquei pensando muito ontem na Queda do Céu, assim, né? Porque ele trabalha nessas duas ou mais camadas, assim, né, na visual, na sonora e tal, que não é respectivo ao que a gente está vendo em tela necessariamente. Então eu fiquei me perguntando assim, né, qual filme você recebeu do montador e, enfim, o que a mais você trouxe de possibilidades assim nesse espaço e, enfim, como é que foi resumidamente, todo o processo de fazer o som do filme? Especificamente da Queda do Céu, você disse? Então, o filme tinha margem para muita criação sonora, né? Se você pensar no povo Yanomami, que se relaciona com o mundo através dos sons. Para você ter ideia, a iniciação de um xamã, né? O próprio Davi Copenau fala isso no livro. Primeiro ele tem que fazer morrer os olhos, acho que a gente falou um pouco sobre isso ontem, tem que fazer morrer os olhos para poder enxergar. E aí ele fica lá inalando Yakuana, até chegar numa espécie de coma, de transe, de desmaio, enfim, sem enxergar nada. E ele tem que começar a ouvir os espíritos da mata cantando. A primeira coisa é essa, ele tem que ouvir. Se ele não consegue ouvir, ele já é dispensado. Você não serve para ser xamã, é meio cruel o negócio. Então ele tem que aprender a ouvir. Aí uma vez ouvindo essa canção dos espíritos, ele tem que ser capaz de repetir. Para dizer para os espíritos auxiliares, eu estou aqui, eu estou te ouvindo. E eu sei cantar essa música que você está me ensinando, eu estou aprendendo. Então, só para dizer que tem uma complexidade sonora imensa, né? E muita possibilidade. Eu acho que você falou da imagem muda, né? E ao mesmo tempo que tem muita possibilidade, a gente sempre pegava, na Queda do Céu e em outros filmes também, e começava a tirar os sons. Coloquei um monte de som lá, mas de repente, será que o filme precisa desse tanto de som? Ou essa cena precisa desse tanto de som? Como é essa cena muda? Vamos tirar. E aí a gente sentiu o que realmente precisava estar lá, o que fazia falta e o que era só para criar um impacto, sabe? E o Eric e a Gabriela, os diretores, eles tinham muito isso também. De querer encontrar a dose certa de efeito. Porque o som pode, né? Você pode criar um bom, bam, bam, e criar uma atmosfera muito carregada também. Então, acho que na Queda do Céu especificamente foi essa questão de dosar. Será que precisa? Ou será que o sobrenatural já não está justamente no som do vento e nada mais? Será que não basta ser um som de vento nas folhas, em vez de, junto com o som do vento nas folhas, de um sintetizador, por exemplo? Então, eram perguntas que a gente se fazia, mas para a gente fazer essas perguntas, a gente tinha que experimentar. Então, tinha que colocar uns sons ali para ver, não é isso. Acho que faz muito parte do processo também a gente não sabe exatamente aonde vai chegar, né? Mas a gente tem que ir colocando para ver. E pensando a respeito. E aí a coisa da academia, né? Pensar a respeito do que você está fazendo. Então, será que isso está funcionando? Por que não está funcionando? Será que não está carregando demais a imagem?
A imagem já está contando, não precisa também colocar esse tanto de som. Estou sufocando aqui os personagens também nesse tanto de som. Lembrar que o cinema já foi silencioso também, né? Já foi mudo e funcionava. Então, acho que a gente sempre se perguntar, né? Até onde a gente está contribuindo, ou até onde a gente está também só mostrando que a gente sabe fazer um negócio super legal, assim, e poder voltar atrás. Acho que essa coisa de se perguntar sempre. Mas é isso, no caso da Queda do Céu tem muita construção sonora, mas tem sempre uma busca também por não carregar demais. Porque qual que é a ideia do sobrenatural, vamos chamar assim, né? Para os Yanomami. É que ele não é sobrenatural, é que ele existe ali, na mata. Os espíritos estão junto com a pedra, com o vento, com as águas. Então não precisa ser uma coisa a mais, que fala, sabe? Já está ali. A única diferença é que eles sabem ouvir, estão acostumados a ouvir esses sons. Então acho que foi muita busca por encontrar essa medida. E cada filme vai, né, se fosse um filme de terror, por exemplo, a medida seria outra. Então você poder trabalhar com gêneros diferentes também te permite entender o que pode um som, né? Aonde você pode chegar, dependendo da proposta de cada filme. É o desenho, né, Guilherme? Quando, às vezes, a gente está fazendo um filme, e cada filme é um filme, né? Às vezes o filme ele tem mais planos mais abertos e tal, ele vai ter uma estética. E tem filmes que, às vezes, cada plano é um tratamento diferente, né? Então, às vezes, às vezes em Foley, né, você tem uma caminhada ali, 5, 6, 7, 8 passos. Mas, de repente, tem um corte, tem um plano que você precisa de 2 que soem muito bem. Então, você dá uma ênfase naquilo ali. Então, é uma pergunta constante, de plano a plano, do que você quer escutar. Porque se você quer escutar tudo o tempo todo, vira uma bagunça, assim, fica muito difícil de você entender o desenho de som, né? Equivale ao silêncio, né? Se você sonorizar todo elemento que está na imagem, você vai ter um silêncio, porque você não vai destacar nenhum som. Eu lembro uma vez, estava trabalhando com o diretor, a gente fez os passos, né? Os foles falou, não, nessa cena eu não quero passo. Eu falei, não, mas como? Tem que ter, né? Não, nessa cena os personagens estão leves, eles não estão sentindo o peso deles. Estão andando em outro lugar, estão leves por dentro. E eu quero refletir isso na tela. Eu falei, olha, que a nossa tendência tipo, né? Você vai botar passo em tudo, por exemplo. E nesse caso, não. Então a gente está aberto também a entender, né, as diferentes propostas e se perguntar o que a cena precisa ou não, o que eu quero ouvir, o que eu quero chamar a atenção. Quando você sonoriza algo, você chama atenção para essa ação, para essa explosão, sei lá. E quando você não sonoriza, você também, de certa forma, chama atenção para isso, mas de outra forma. E aí sim, de novo, essas conversas entre as áreas, né? As intenções. Eu acho que a gente não pode esquecer. É lógico que é um trabalho técnico, envolve um monte de parafernália, mas a gente está trabalhando com intenções, intensidades, e não pode esquecer isso também. Complementar, Luiz? Não, acho que... Mais respondido, mais ou menos? Mais alguma pergunta, pessoal? Tem mais uns minutinhos, né, Christopher? Mais 5 minutinhos? Não? Não. O pessoal está encabulado. Ou está tudo respondido? Manda lá. Eu queria que vocês falassem um pouco do trabalho, nessa dinâmica do trabalho com a montagem, assim, com os montadores, né? Eu imagino que vocês, enfim, na montagem geralmente já chega uma certa indicação de um desenho de som ali. Se você quiser compartilhar alguma experiência com você, ou como vocês gostam de receber esse material, ou como é essa conversa com a montagem. O que eu aprendi sobre história do cinema é que esses processos, na verdade, que hoje também são compartimentados, né, ocorriam de maneira simultânea, né? A partir do momento da invenção do som no cinema, a pessoa que é a montador do filme também é que montava as pistas de som, né? O filme se conta através de imagens e de sons também. Eu acho que esse tipo de pensamento é muito interessante e é uma pena que os processos, né, industriais tendem a
a separar, muitas vezes completamente, né, as etapas. Eu acho que como pessoas que trabalhamos no som, me parece muito interessante quando o montador do filme te convida para a sala de montagem, né? Porque o tempo de um plano, o tempo de imagem de um plano pode ser totalmente ressignificado em função do material sonoro que vai com ele, né? Um plano que às vezes você está assistindo ele silencioso, pode parecer um plano longo. Quando você tem uma progressão sonora, esse plano já passa a ter a sensação de duração ideal, né? Então eu acho fundamental esse diálogo, né? Desde o processo de montagem, porque eu acho que tudo é cinema, né? E, inclusive desenho de som também é montagem e é cinema, né? Então é isso que eu acredito. E, em geral, eu acho que as pessoas montadoras que eu conheço têm muito boa relação, assim. São pessoas, a gente se entende muito bem. Pelo menos nas minhas experiências pessoais, assim. Acho que é a pessoa mais próxima, assim, de toda a equipe, que a gente fala mais ou menos a mesma língua, né? Tem mais ou menos a mesma percepção. Também é uma das pessoas mais próximas no processo, né? Geralmente diretor e montador. Então, eu acho que sim, você é praticamente um irmão, né? Ali. E quando existe a oportunidade de você estar junto na montagem, é sempre muito gratificante. E quando tem oportunidade, também adoro convidar a pessoa para ouvir um desenho de som, ouvir a mixagem, né, do filme. Quando estou fazendo música, acho fundamental estar na montagem, né, e experimentando como a música vai funcionar. Enfim, música é todo um outro capítulo de diálogo também, né, porque às vezes eles gostam de usar músicas temporárias. Isso, se a diretora fica muito apegada à ideia de música temporária, tentar recriar depois isso é muito complicado. Então, às vezes é muito legal entrar no processo desde o roteiro, né? E propondo para que quando entre na montagem já tenha material de música para ir experimentando, para a música já fazer parte da alma do filme de alguma forma. Enfim, quanto antes melhor para mim. São trabalhos que se interferem muito, né? A montagem e o som. Eu lembro que no começo eu cometi um erro que eu nunca mais vou cometer na vida, que eu recebi um curta e ele tinha a imagem e uma montagem de som já. Só que eu vi que eram sons de biblioteca, assim, né? De coleção, sons pré-fabricados, eu fui apagando tudo e reconstruindo. Aí o diretor ficou puto da vida e falou, cara, não, a gente demorou horas e horas para escolher esses sons. Eles estão aí por um motivo. Aí eu tive que perder um tempão para recuperar todos eles, porque eu meio que passei por cima de um desenho de som que já realmente, aí eu fui ouvir com calma, falei, cara, já tem uma proposta aqui. Então, às vezes, tem montadoras que gostam de já pensar o som e dar pelo menos indicações disso ali quando entregam material. E isso tem que ser, de certa forma, respeitado. Por mais que eu mude, tente dar uma polida, o trabalho já está lá. Outros filmes não, outros vêm bem crus, sem nenhum trabalho de som. Alguns montadores gostam de estar na mixagem, por exemplo, e a Cristina Amaral, uma grande montadora brasileira, ela sempre faz questão de estar na mixagem e dá ideias incríveis, né, a partir do ponto de vista da montagem. Por exemplo, um exemplo clássico de como o som interfere na montagem. Quem dá a sensação que teve um corte não é a imagem, é o som. Pensa nisso, você tem uma cena e o som está vindo um fundo, um ambiente. Por exemplo, aqui numa sala de aula barulhenta. Aí, de repente, no meio da cena aqui, corta para o plano dos chutes e não tem mais som nenhum em volta. Ficou silencioso, o ambiente mudou. O espectador vai sentir que teve um corte, que ele mudou de lugar. Mas não foi a imagem que deu essa sensação, foi o som. O som mudou a gente de lugar, porque o ambiente mudou. Então, quem dá a sensação de corte é o som, de certa forma. Se eu continuo, ou o contrário, né? Se eu tenho o som dos jovens gritando aqui, estou aqui dentro, depois a câmera vai lá para fora, mas o som dos jovens gritando continua. Eu não vou ter a sensação tão brusca de corte. Isso para dizer o quê? Às vezes, quando a gente está montando o som de um filme, a gente usa isso, né?
Estamos aqui dentro da sala, tem um som ambiente. Corta lá para fora, o ambiente muda. E os montadores às vezes olham e falam, não, esses 2 planos, essas 2 cenas, elas foram concebidas para ser uma coisa só. O som tem que ligar esses 2 planos. E na Queda do Céu tem muito isso. Eu lembro que eu fazia uns cortes bruscos, o Eric falava, não, é uma continuidade. A sensação da cena anterior, ela tem que se propagar na próxima cena. Elas têm que se misturar, se atravessar. E é o som, justamente a continuidade do som, que vai dar essa sensação de que as cenas se misturaram, de que a sensação continuou. Ele falava muito isso, né? Deixa a gente aterrissar devagar nessa próxima cena. E era uma cena anterior que tinha um vento grande, balançando um monte de árvore, e aí cortava para o Davi andando na mata e nenhuma árvore balançando. Falava, mas Eric, não tem árvore balançando aqui. Ele falou, não interessa. O vento é espiritual, o vento continua ali. Ó. O vento está dentro do Davi. Eu quero continuar ouvindo o som do vento nessa cena. Eu falava, olha só. Como às vezes a gente cria regras que a gente mesmo tem que saber quebrar. E acho que isso é uma relação muito intensa entre montagem e som. Quando a gente quer que uma cena tenha uma ruptura, um corte, ou quando a gente quer que ela continue, que elas se misturem, enfim. Eu até recebi um filme, a montadora estava sentada aqui agora, a Raíssa. Muito bem montado e com um baita desenho de som no filme, sabe? Quando eu assisti, eu falei, pô, não tem que mexer assim muito, o desenho tá lá. Tem que, isso, né? Dar uma polida, talvez substituir um ou outro som, mas a intenção já está ali desenhada. E isso tem que ser respeitado, ou trocado, enfim. Acho que é isso. Eu lembro de uma frase, eu não sei se a frase é dele, mas uma pessoa que eu trabalhei ali durante um tempo, um bom tempo, longos anos, foi o Alessandro Laroca, e ele falava que o primeiro editor de som é o montador. Ou seja, a primeira pessoa que dá a cara do som é o montador. Né? E, realmente, uma porta que você usa, às vezes, para abrir um corte, para fechar, uma elipse, para marcar ou para não marcar, tudo isso você vai meio que polindo com som. De um modo bem rápido, como que geralmente, usualmente, a gente gosta de receber as coisas, ou recebe as coisas. Eu gosto de receber um arquivo AF, né, ou AMF, que, ou seja, são todos os microfones e arquivos de som abertos, e o vídeo, de preferência, em PL, né, Picture Lock, ou seja, a montagem ali, o ideal é que não mude, porque fazer um conforme de som é meio chatinho, apesar de a gente já ter algumas IAs aí fazendo esse trabalho, que é um pouquinho chatinho, um pouquinho burocrático aí para nós. Ok? Que aí você usa IA para fazer o conforme, a gente faz na mão, eu não tenho acesso a isso. Eu tentei usar uma vez, me atrapalhei todo e acabei fazendo na mão, mas eu sei que tem Matchbox. Realmente ela consegue identificar aonde houve cortes na imagem e, teoricamente, adequar o seu som a isso. Eu não soube usar. E aí, como não dava tempo de ver tutorial, eu falei, não, vou na mão mesmo, e no fim deu certo. Geralmente eu uso o som direto. O problema é quando você tem takes antigos sendo substituídos, daí você não tem muito parâmetro, tá? Eu também faço na mão. Né? Outra coisa de IA que faltou falar, que realmente eu vejo a galera usando bastante, reconstruir fala, né? Dublagem. Então, às vezes teve um plano que tá tudo bem, a interpretação tá ótima, mas o som ficou ruim, abafou, não dá para entender direito o que o personagem fala. E aí a galera tem reconstruído essa frase com IA. Então você alimenta a IA com a voz desse personagem, o sotaque, o jeito de falar, e escreve a frase que você quer que ela reconstrua. Você economiza uns bons reais de dublagem. Apesar de que eu vi esses dias um Reels do Fernando Meirelles dizendo que alguns projetos ele é proibido de usar. Então, IA generativa, às vezes alguns projetos de Netflix, a Amazon, a Prime, né, no caso, eles estão evitando assim, proibindo de usar. Não pode usar. O contrato do ator deve ser, né? Tem que ser mantido. Mas assim, quanto tempo vai durar, se isso vai ser respeitado, a gente não sabe. Podemos se encaminhar para o fim. Novamente agradeço ao Guilherme, agradeço ao Luiz, agradeço à organização pelo convite, pelo espaço, pela oportunidade e obrigado a todos presentes e a todas presentes.